Josué 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amém. Feche os seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos direcionados pelo Senhor. Nós já sentimos a Tua presença, nós temos Te adorado. Aliás, a nossa vida tem sido uma vida de adoração ao Senhor. E Deus querido, que nesse momento o Senhor agora direcione o Teu povo. Que o Senhor dê uma palavra de ordem, uma palavra, Senhor, também de consolo. Senhor Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo agora, trazendo sobre este lugar, Senhor Deus, do Teu mover. E eu repreendo, Senhor Deus, tudo aquilo que queira nos distrair e impedir que a Tua palavra entre no nosso coração. Prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber da Tua palavra, Senhor. E que as palavras que saírem da minha boca, Jesus, venham ser palavras que possam ser entendidas para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meus queridos, esse é um texto que tem me chamado muita atenção. Já há algum tempo, eu tenho até comentado com alguns irmãos, que eu tenho reivindicado para Deus essa palavra aqui, ó. Eu quero a mesma coisa que Deus fez na vida de Calebe. Conservou a vida de Calebe, ele está com 85 anos, ele está dizendo assim, ó: mas meu vigor está como de quando eu fui espiar a terra, né, 40 anos atrás. Então ele está com um vigor de um homem, né, de um homem forte. Ele com 85 anos, ainda com um vigor de um homem forte. Eu falei: Senhor, eu quero ter esse vigor também. E você pode orar esse também pedindo a Deus. Senhor, eu quero ter esse vigor para honrar o Senhor. E Ele está dizendo assim, ó, a mesma força que eu tinha para ir lá e conquistar naquela época, eu tenho a mesma hoje. Se precisasse fazer tudo de novo, eu faria. Meu querido, eu e você, nós aqui, e muitos outros irmãos na face da terra, nós estamos numa grande empreitada. E eu sei que Deus, é algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, que Ele tem levantado uma nova geração. Foi cantado aqui já, foi falado isso. Deus está levantando uma nova geração. E essa é a mensagem de hoje, levantando uma geração com o DNA de Josué e Calebe. Deus está levantando homens e mulheres com essas características de Josué e Calebe. Pode falar para o teu irmão: você é como Josué e como Calebe. Esse texto aqui, ó, Calebe está junto com Josué e está falando para ele assim: você lembra aquele dia que Moisés nos chamou e falou para a gente assim, a gente vai para tal lugar? Fosse mulher, você podia falar assim, Caleba, né? Josuela, vai ficar mais bonitinho, né? E os dois estão conversando como amigo e parceiro que eles são, porque eles marcaram toda uma geração, milhares de pessoas eles marcaram. Eles marcaram e transformaram a vida dessas pessoas. Eles são as pessoas que sobraram, os remanescentes do deserto, que Deus deixou como remanescente. Josué significa Salvador, né? Salvador. Antes ele chamava Oséias. O nome dele foi mudado.
Engraçado que muitos homens e mulheres na palavra de Deus são marcados assim pela mudança de um nome. Saulo se transformou em Paulo, né? Saulo se transformou em Paulo. Paulo significa pequeno. Oséias significa libertador. E ele de libertador foi transformado em salvador. Olha só o que significa Josué. Está próximo até da palavra Jesus. O nome Jesus, né? Jesus significa também isso aí, o ungido. Né? Então, Josué, na verdade, Deus está mostrando assim, Josué é uma figura do que ele faria através do filho dele na terra. Josué é um exemplo, então, do que significa um libertador, que é conduzir todo um povo, da mesma maneira que Jesus nos conduziu para a libertação. Nos conduziu para a gente sair da velha vida. Assim Josué também. E Caleb nessa mesma força. Uma geração, meu querido, é marcada, ela é dividida assim entre 20 a 30 anos, é uma geração. Aqui, por exemplo, para você entender isso, aqui, por exemplo, nós temos várias gerações, sabia? Na distância de 20 a 30 anos, nós temos gerações sendo formadas. Gerações são formadas pelos pensamentos, ideologia, né, maneira de ser. Isso é uma geração. O que é a cultura dessa geração? Qual que é a cultura dessa geração? Né, a cultura agora é assim, é assado, come isso, come aquilo. Uma geração de 100 anos atrás, por exemplo, tinha uma outra cultura, tinha outro pensamento. Então as gerações variam entre 20 a 30 anos. Por exemplo, hoje eu tenho 30 anos. A geração que está aí com 10 anos, 15 anos, já é uma outra geração. Apesar de 15 anos de diferença, mas já é uma outra geração, com uma outra mentalidade. Eu, por exemplo, sou do século passado. Quem aqui é do século passado? Você também. Né? Você também é do século passado. Nós somos do século passado. Né? Na virada de milênio. Aliás, nós somos do milênio passado, né? Piorou o negócio. Nós somos do milênio passado. Fala pro teu irmão, não é que você está velho. É que você está conservado. Né? Nós somos do milênio passado. Agora, quem nasceu aí de 2000 para cá? Levanta a mão. Olha, tem uma outra geração. Temos 15 anos de uma nova geração e tem nascido novas pessoas. Inclusive, há estudos que dizem que essa mudança de geração está sendo cada vez mais rápida e ela já está acontecendo com a globalização, internet, informação e tudo assim. Entre 10 anos já está mudando uma geração. 10 anos já muda a mentalidade de uma geração. Porque as informações são muito rápidas. A transmissão de cultura é muito rápido. De repente, a mesma roupa que você está usando aqui, já lá no Japão está usando também. A mesma tecnologia, mesmo o que está circulando, as notícias que estão circulando. E é por isso que a gente critica bastante aquilo que é formador de opinião. Por exemplo, a televisão. A gente tem que tomar cuidado porque eles formam opinião. Eles formam pensamentos. Eles querem inculcar na nossa cabeça aquilo que a gente tem que ser. Eles querem colocar na gente aquilo que a gente tem que ser. E a gente é uma nova geração. E é por isso que essa mensagem chama Deus está levantando uma nova geração com um novo DNA, um novo código genético que não vem de nós, vem do Senhor Jesus. É a mesma geração, é o mesmo código genético que a gente vê na vida de Josué e que a gente vê na vida de Caleb. Eu quero falar de algumas características. Algumas dessas características aqui hoje. Porque nós estamos vivendo aqui algo que Deus está levantando na nossa cidade. Muitas pessoas que estão sendo influenciadas pela palavra de Deus. Mudança. E eu posso olhar aqui quantas carinhas, quantas pessoas que há pouco tempo atrás estavam no mundo, vivendo a cultura do mundo. E hoje está aqui vivendo a cultura do reino. Hoje está aqui vivendo a cultura do reino. E melhor ainda, nós estamos hoje vivendo essa cultura do reino e influenciando as pessoas a viverem também. E o Senhor Jesus tem sarado a nossa vida, curado, nos fortalecido, falado com a gente. Nós temos sentido a presença dEle. E assim nós somos cada vez mais fortes. E engraçado que não é um poder econômico que move a gente. Não é verdade? Você está prestando atenção nisso? Não é a política que move a gente. Não é o que estão falando na televisão que está movendo a gente. Mas o que está movendo a gente está aqui, está aí nas suas mãos. É a palavra.
é o que está movendo a gente. Eu tenho certeza que você está lendo Josué, praticando os desafios, se esforçando, porque todo mundo que está aqui começa a se esforçar então para mudar a vida, ter uma nova vida. Ou seja, você está indo na contramão dessa cultura que você aprendeu aí fora. Algumas coisas são boas, não são ruins. Mas algumas coisas fazem mal para a gente e principalmente nos afastam do Senhor. E a gente agora está construindo uma nova cultura. E aí você pode pensar assim, parece pouco, mas espera, meu querido. Espera, porque tem um movimento, não é aqui só. Tem vindo de lá para cá, daqui para lá, e vai crescendo, muitas vidas se convertendo, muitas pessoas se achegando a Jesus, e a cultura está mudando. Pode continuar o governante que for, pode continuar quem for lá, mas a cultura está mudando. Você quer um exemplo? Daqui a pouco nas nossas escolas aqui, da nossa cidade, quem vai estar influenciando vai ser você. E outros professores que vão ser formados. Você quer um exemplo? A nossa creche aqui da cidade? Quantos de nós temos lá que tem a cultura do reino agora? Então estão falando de cartilha que vai chegar para influenciar a criançada. Não vai, porque nós estamos lá. Você está entendendo? Nós estamos lá. Nós estamos lá para guardar. Você está lá para guardar essas crianças. Você está lá para proteger. Nas escolas públicas aqui, nós estamos lá. E daqui a pouco vai ter mais gente ainda servindo ao Senhor, se não aqui nessa igreja, em outra, mas apaixonado por Jesus, porque nós estamos orando por esse avivamento. Isso é a mudança de uma geração. E agora nós temos os pequenininhos. Olha aqui, pequenininha, lá embaixo está cheio de pequenininho. E tem pequenininhos nas barrigas já, e já nascendo com uma cultura do reino de Deus. É uma nova cultura. E esses pequenininhos, e essas criancinhas que, pela graça de Deus, nós vamos poder ensiná-las todas as palavras da palavra de Deus e levantá-las como servos e servas do Senhor. Os filhos de vocês já vai ter uma outra cultura e vão ser ainda mais fortes que nós. Em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém aí? Mas diga um amém de verdade. Porque o diabo, que nem eu ouvi hoje, né? O Felipe está dizendo assim, está virando piruleta já. Está virando, por que eu vou fazer? Ele vai ter que ir embora dessa cidade. Ele não vai, vai pegar as malas. E se nós encontrar ele na circunvizinhança aqui também, ele vai começar, mas vocês já chegaram aqui? Nós vamos chegar. Pode se preparar, não vai ter jeito. Essa cidade inteira vai se converter. E eu não estou falando isso aí para te motivar, não. É verdade. Você pode se preparar, meu querido, que em menos de 3 anos, nós vamos ser mais de 10% dessa cidade. Em menos de 3 anos. Nós vamos estar influenciando mais de 10% dessa cidade. E fica tranquilo, eu não quero ser prefeito, não quero ser vereador, ninguém aqui quer ter essa pretensão. E se Deus levantar também é na presença dele, mas não eu. Eu vou ensinar você a palavra de Deus. Vou ensinar você a amar Jesus. E você também. Você vai amar Jesus cada vez mais. Teus filhos vão ser cada vez mais apaixonados por Jesus. E eu tenho orado, nós temos orado, não só eu, mas muitas pessoas. Pode ficar tranquilo que Deus vai até nos dar um sistema educacional dessa cidade. Nós vamos formar ainda opinião ainda mais forte. Em nome de Jesus. Aquilo que o diabo tem destruído, nós vamos fazer assim, melhor, cada vez melhor. Vamos reconstruir e fazer melhor com excelência. E assim você pode esperar saúde, direito, justiça, alimentação, o que Deus nos der a mão para fazer. E sabe quem que Deus vai usar para isso? Os Josués e os Calebes. As Josuelas e os Calebes, e as Calebas. É você que Deus vai usar. Mas pastor, nós somos uma cidade tão pequenininha. Mas a Bíblia diz que de uma pessoa, Deus pode fazer um exército de 1000. Um gigante, uma pessoa que serve a Ele, vale como 1000 soldados. E é assim que você é. Essa é a força de Deus que tem na sua vida. É esse DNA que está sendo formado. O que a gente vai dizer da geração que está aí atual? O que a gente vai dizer dos frutos das gerações passadas que a gente está colhendo? Não é verdade?
Quem é fruto aqui, por exemplo, das gerações hippies aí, da década de 70? Quem que é fruto dessas épocas? Né? Hoje, por exemplo, a gente colhe muitas pessoas assim, que cresceram sem pai, sem mãe. Aí depois uma geração passada mais 10 anos, uma outra geração que veio abandonada, largada, porque daí o pai e a mãe teve que sair de casa para trabalhar, devido à necessidade, cresceram aí com as tatinhas da vida e os maus tratos. E aí depois vem a sexo, droga e rock and roll, né? A década de 90, é outra geração. E olha os frutos que a gente tem, tudo que está acontecendo hoje, meu querido, que a gente fala, nossa, o país está virado de cabeça para baixo, é fruto das gerações passadas. E é por isso que agora nós estamos, é formiguinha, mas nós estamos construindo uma nova geração. E não começou hoje não, já faz um tempinho que começou. Nós já somos, você já é fruto já dessa nova geração que está sendo construída, de pessoas que começaram a se levantar como uma voz profética nessa nação. E anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, e levar as pessoas até a presença do Rei Jesus. Uma nova vida, uma nova história. E agora Deus tem chamado você para fazer parte disso, como exército dele, para começar a influenciar, que seja uma criancinha que não sabe nem falar ainda, mas você ensinando ela que ela vai amar Jesus, que ela vai servir Jesus. Que ela vai ser uma serva, um servo de Deus, como a gente ora pelas criancinhas aqui profeticamente. E a gente tem levado o reino, tem chegado a tantos lugares, você tem chegado a tantos lugares. A gente nunca ouviu tantos testemunhos, eu nunca ouvi tantos testemunhos como eu tenho ouvido nos meus últimos dias. Tantos testemunhos. Tantas coisas chegam a ser engraçada, outras dá vontade de chorar, outras dá vontade até bater, né? Tem uns negócios que dá vontade até ir lá e falar assim, mas não acredito que aconteceu isso. Mas tantas coisas que têm acontecido, mas tudo para a glória de Deus. Amém? Essa geração de Caleb, de Josué, é uma geração marcada pela fé. Eles sem ver nada, sem ter nada nas mãos, eles caminharam pela fé. Os olhos deles não estavam vendo nada, mas eles estavam avançando e eles crendo. Meus queridos, está nas tuas mãos. Você não está vendo. Talvez você não está vendo ainda a família transformada, tudo acontecendo. Você não está vendo todas as coisas acontecendo. Você não viu ainda, mas você tem uma palavra de Deus que vai acontecer. Então fica tranquilo, vai acontecer. Só continue avançando e ouvindo a voz de Deus. Continue sendo fiel a Ele. Continue tendo fé. Pastor, mas já tem anos que eu estou orando. Continua orando. Nem que você tenha que ser como Abraão, que orou 40 anos para ver a promessa começar a se cumprir. Mas a partir dos filhos dele foi feita uma geração, uma multidão. Nações se formaram. E assim também com a sua vida. A bênção de Deus, ela vai chegar no tempo certo. Na sua vida, em nome de Jesus. É claro que os gigantes estão aí. Os gigantes estão aí. Hoje, o que tem acontecido? Desemprego, assustado muitas pessoas. Não é verdade? Tem aí as situações econômicas da nossa nação. As coisas estão piorando em questão de moral. A prostituição está aumentando. A gente vê o roubo aumentando. A corrupção aumentando. Ou pelo menos aparecendo, né? Não sei se está aumentando, mas se está aparecendo, a gente está vendo. Violência. Ou talvez gigantes que você está enfrentando na sua família, na sua casa. Doença. Problemas de saúde. Mas você fique firme. Você, diante da fé que Deus colocou no seu coração, fica firme, não deixa a fé esmorecer. Permaneça firme na presença de Deus, como Josué e Caleb, que foram lá e avistaram os gigantes. Mas eles não desesperaram o povo. Não chega para as pessoas e fala assim, vai dar tudo errado. Não, vai dar certo. Aparentemente está tudo errado, mas vai dar certo. Vai dar certo. A minha casa está entre essas pessoas que vão ser transformadas dessa cidade. Dessa região. Ou se mora em outro lugar, não importa. Mas está dentro disso aí. É a minha casa que faz parte disso. São os meus filhos.
Eu até desafio você ainda talvez não tenha nenhuma família, tá solteiro, ainda não se casou, ou vai se casar, ou já se casou e ainda não tem filhos. Já começa a orar pelos teus filhos. Já começa pela fé a declarar palavras de bênção sobre a vida deles, antes deles existirem. Isso é fé. É você crer naquilo que ainda você não vê, naquilo que você não está percebendo, mas você está crendo. Seus olhos não estão vendo, mas você está crendo. E a gente segue olhando para Cristo, não tirando os olhos deles. Nós, meu querido, somos um povo inconformado com a situação do nosso país. Porque a Bíblia diz para a gente ser inconformado. Romanos 12, 2. Fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas para a gente transformar ele pela renovação da nossa mente. Amém? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor Jesus, renova a minha mente. Nós cremos então. E é por isso que nós não desistiremos. Fala comigo, nós cremos. Por isso, não desistiremos. Talvez a gente não está vendo os resultados dessa nova geração, mas nós já podemos pela fé ver uma geração, uma multidão, gerações assim, desde os que são pequenininhos agora, os jovens, os adultos, todas essas gerações sendo transformadas e transformando outros, em nome de Jesus. Amém. Outra marca do DNA da geração de Caleb e Josué, a conquista. É um povo que conquistou. Então tá bom, onde que é a nossa terra? É aquela lá? Ela está habitada, tem gigante, tem pessoas perigosas, mas nós vamos lá. É lá que nós vamos. Eu lembro que a gente chegou para entregar uma cesta lá em Ubiratã, era de noite, eu não conheço a cidade, e fui com uma pessoa, daí a pessoa falou assim: pastor, o endereço é mais ou menos por aqui onde o senhor falou. Aí aqui, ele falou, só que é o seguinte, eu acho que nós podemos só ir por aqui, porque se atravessar aquela rua ali para baixo, eu não entro nem de dia, ainda mais de noite. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ali é perigoso. Ainda mais aí, gente de fora. Eu falei, então é ali que nós vamos entrar, é ali mesmo que o senhor queria que a gente viesse. E aí quando a gente desceu a rua, meio escuro assim, estava escrito assim, aqui nós dá tiro na cara, era um negócio assim, escrito no muro. Nós já tira na lata, era um negócio assim, era um negócio que já intimidava. E era bem a casa que a gente ia entregar a cesta. Tanto que o meu chofer quase não consegue tirar o carro do lugar, tanto que tremia o pé na embreagem. Mas daí a gente foi lá, meu querido, entregar a cesta, entramos dentro daquela casa. Para a glória de Deus. Não sei se são pessoas perigosas ou não, aqueles talvez ali não. Mas o Senhor está nos levando a lugares assim. Lugares talvez que aparentemente está tudo bem também. Como famílias que aparentemente estão bem estruturadas. Mas você chega lá dentro, está podre. Do coração está destruído. E precisa de uma nova vida. E a gente vai lá e conquista. Ah, é isso? É o gigante? Esse gigante que está aqui? Então a gente vai lá e derruba ele. E é assim que Deus te chamou para ser. Para conquistar. Então é isso aqui que nós vamos conquistar? Essa aqui é a nossa herança? Essa aqui é a nossa tarefa? Então é isso aqui que nós vamos fazer. E agora nós vamos rasgar nossas vestes aqui. Gastar as nossas vestes aqui. Nós vamos gastar nossa força aqui. Nós vamos gastar nossa vida em Jesus. Você quer um lugar bom para você gastar a sua vida? Gasta em Jesus. Gasta a sua vida em Jesus. É o melhor lugar para você investir sua vida em Jesus. Conquista. Nós vamos conquistar. Desde as criancinhas, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, homens, mulheres, o que tiver pela frente, nós vamos conquistar. Porque o Senhor já nos deu essa palavra. O Senhor já em oração, já nos deu essa cidade, já falou, é de vocês. Assim como falou para Josué, a terra aqui já é de vocês, pode ir conquistar. Engraçadinho, né? Assim, já vai lá e conquista, tá de vocês. Tá os gigantes, mas pode ir lá que eu estou com vocês. É assim. O Senhor já falou, essa cidade já é nossa. Aliás, ela já é de Jesus. A gente pega ela para nós e entrega para Jesus. O Senhor falou para a gente conquistar. A gente conquista e fala, Senhor, está aqui, ó. É tudo do Senhor. Agora é o reino seu implantado.
para a glória de Deus. Essa é a geração da conquista. Você quer essa unção sobre a sua vida? Você quer conquistar a sua casa, a sua vizinhança, tua família, as pessoas do seu trabalho? Você quer uma vida feliz? Você quer uma vida cheia da presença de Deus? Você quer estar na direção, no cuidado, na proteção e na provisão de Deus? Então hoje Deus tem essa unção para a sua vida, em nome de Jesus. Nós somos essa geração de Caleb e essa geração de Josué. E Satanás não vai botar as mãos em nós, em nome de Jesus. Porque aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz lá em Isaías, renovam suas forças. E eu quero falar sobre mais uma parte do DNA. Quero terminar dizendo sobre isso. E a gente vai receber uma oração. Algo que Deus deu sobre o povo era vigor. Você já se sentiu cansado? Já se sentiu fadigado, cansado, sem força? Sem força de sair da cama? Sem força de enfrentar aquela situação? É no Senhor que a gente tem as forças que a gente precisa. A Bíblia diz, eu citei esse versículo agora, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você estiver na presença do Senhor, assim como Josué e Caleb, as suas forças sempre serão renovadas. As suas forças todos os dias serão renovadas, porque você tem o DNA que Deus quer para você. É o vigor que Deus quer. Caleb está lá, olha, um senhor já, 85 anos, mas dizendo, o meu vigor é de quando eu tinha 40 anos. É o mesmo vigor. Se for preciso, eu vou lá e vou conquistar tudo de novo. Eu vou na mesma força que o Senhor me deu. É isso que o Senhor tem para você. Esse vigor que você tem não vai acabar. Porque na presença de Deus a gente não se aposenta. A gente permanece na presença dEle, na força dEle. Até os inimigos se cansar. A gente não vai se cansar. Os inimigos vão se cansar. A gente não vai se fadigar, porque a nossa força é renovada, mas os inimigos vão partir em retirada, porque eles não resistem à presença do Senhor. Não é vocês que ele não resiste, meu querido, mas é a presença do Senhor que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você está chegando no seu ambiente de trabalho, a presença do Senhor está sobre você, então a presença do mal vai se afastando, que ela não resiste. Quando você vai chegando na sua casa, a presença de Deus está sobre você. Você está com a força renovada, então onde você vai entrando, a presença de Deus vai entrando. É sempre assim, porque a presença de Deus está sobre a sua vida.